Bora começar a semana com muita informação, com muita opinião e, claro, com alto astral, né? Porque final de tarde combina com alto astral para você ficar animadão aí do outro lado da telinha. E olha só quem tá comigo no estúdio. Parece até que eu já tava aqui com vocês hoje, deu uma sensação. Osmar Garrafa, Felipão e Thiago Salazar. Fala, Turminha, a gente tem muita coisa para falar hoje, principalmente sobre a classificação heróica do Coringão em cima do Cruzeiro, nos pênaltis, daquele jeito que só o Corinthians sabe fazer. Então, a gente vai falar sobre isso e muito mais depois do intervalo. Fique com a gente. Já voltamos e a gente começa por aqui com a enquete do dia de um assunto que vai ser muito debatido nessa semana. Quem será campeão da Copa do Brasil? Corinthians ou Vasco? Participe entrando no site gazetesportiva.com e dando o seu voto lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre as semifinais da Copa do Brasil, o jogão de ontem, mas agora eu gostaria que vocês votassem na enquete do site. Corinthians ou Vasco? Nossa, eu passava essa passa. Só isso? Garrafa. Mas só isso? Tem que ter... Assim, vai, segunda-feira na Canela. Olha, bola de cristal. É puro palpite, né? Puro palpite. Total. Eu vou pegar como referência, até no Mesa Redonda a gente fez assim, ó, quais são as 4 forças da Copa do Brasil? A gente, cada um escolheu os 4 na ordem. Na minha ordem era Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, isso antes dos jogos, né? Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Vasco. Então eu mantenho, como os dois caíram, eu fico com o Corinthians, que pra mim era a terceira força. Não, eu vejo o Corinthians favorito. E olha como são as coisas. Há pouquíssimo tempo atrás, o Vasco vivia uma grande fase, uma sequência de vitórias, o Corinthians estava mal e de repente agora entrou tudo ao em baixa. contrário. É impressionante. Entrou em baixa e se classificou. Exato. Então, o Corinthians, para mim, é favorito em cima do Vasco. Mas, por exemplo, o Cruzeiro, para mim, era favorito em cima do Corinthians e não adiantou nada. Portanto, eu voto no Corinthians. O Fluminense era favorito em cima do Vasco. É que ali eu acho que era um pouco mais... Vocês estão vendo, gente? Mas assim, voto no Corinthians, mas assim... Voto quer no dizer Corinthians, nada não quer isso dizer aqui. absolutamente nada. Final, o Vasco 50-50. O Vasco vai receber a decisão lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Corinthians vai ter apenas 3 mil torcedores, né? A torcida corintiana a gente sabe da força que tem. É um absurdo. Mas, Maracanã é gigante. Mas vamos aí para palpitar, para não ficar em cima do muro, Corinthians. O Corinthians é melhor que o Vasco. Vocês estão votando sem convicção. Não. É Corinthians campeão da Copa do Brasil, ponto. Fora o show. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a semifinal. A gente tem que falar sobre a classificação heróica do Corinthians. Mas agora eu trago a homenagem que a corrida de São Silvestre recebeu na Câmara de Vereadores de São Paulo. O evento foi no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. A Salva de Prata, uma das mais importantes honrarias da cidade, foi concedida à Fundação Casper Líbero através das presenças do editor executivo da prova, Eric Castelheiro, e da superintendente-geral da TV Gazeta, Juliana Alganharás. A 100ª edição, organizada pela FCL, foi considerada um feito relevante do ponto de vista histórico e esportivo para São Paulo e o Brasil, por isso a homenagem mais que devida. Sim, uma homenagem super especial para celebrar essa 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que é um exemplo aí de incentivo para o esporte, né? Em São Paulo, no Brasil e no mundo. Um orgulho, assim, muito legal ter chegado e já ter encontrado essa recompensa, não? É muito querida. São Silvestre é a corrida que todo mundo tem alguma lembrança, ou já viu alguém correr, ou já viu algum momento marcante, ou já escutou algo, muito mais que outras corridas de rua que temos em São Paulo, é uma corrida dos brasileiros. A Salva de Prata é uma honraria geralmente destinada a pessoas, empresas, instituições ou fundações como a FCL, que desempenham algum papel muito relevante para São Paulo ou para a sociedade brasileira. Nesse caso em específico, a ideia partiu da vereadora do PSB, Renata Falzoni, mas teve que ser aprovada em plenário aqui da Câmara por pelo menos 2/3 dos vereadores. Estiveram presentes no evento corredores, amadores e profissionais, vencedores da prova e gente comum que compareceu pelo simples fato de admirar a prova, seu legado e sua marca como uma espécie de patrimônio da cidade. Desse evento que a população
não só prestigia, mas que tem muita criatividade. Então o melhor da São Silvestre, além da frente, os grandes campeões, é ver o fundo, as fantasias, a alegria, a cidade aplaudindo. Eu estou aqui falando, eu estou arrepiada, porque esse evento, olha, eu sou muito paulistana, né? E esse evento, ele resume esse amor que a gente tem pela cidade. Esse amor que a gente tem pela cidade, esse amor que a gente tem pela São Silvestre, que completa 100 anos, você vai conferir ao vivo aqui na TV Gazeta. Se você não for correr no dia 31 de dezembro, você vai conferir ao vivo com a gente a partir das 7 da manhã, nossa transmissão com todos os repórteres na rua, olha, comentaristas, uma beleza de evento. Tá bom? Tá todo mundo empolgado aqui para o dia 31 de dezembro. Final de semana também foi especial com a realização da 29ª edição da São Silvestrinha. Bora conferir como é que foi. A São Silvestrinha faz parte do calendário oficial de eventos esportivos da capital paulista. A versão infanto-juvenil da prova mais conhecida, mais tradicional. E aqui a galera vem para aprender um pouquinho como é o esporte, fazer a iniciação. Alguns vêm mais para se divertir, outros já vêm com a ideia de buscar uma carreira no atletismo. A prova é destinada a participantes de 4 a 17 anos com categorias individuais e em duplas. As distâncias variam de 100 a 800 metros e as largadas são organizadas por pelotões específicos. A São Silvestrinha é considerada a porta de entrada para o esporte, uma celebração da corrida entre os mais jovens. Criada em 94, a prova revelou nomes importantes do atletismo nacional, como Frank Caldeira e Adriana da Silva. Então é muito bom estar aqui com eles e poder juntos passar essa experiência para eles. A Cláudia também correu a primeira São Silvestrinha e traz seu conhecimento para a nova geração. Hoje, ela é idealizadora do atletismo Saquarema. É um leque de benefícios, né? Porque eu acho assim, o segredo é investir na base, né? A criança que conhece o esporte, ela não conhece as drogas. Então é isso que a gente precisa focar, né? Principalmente essa geração que a gente vive hoje, as crianças totalmente voltadas para a internet, voltadas para jogos virtuais, né? Então o esporte traz mais qualidade de vida. A São Silvestrinha também faz parte da celebração da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O Hélio vai correr a prova no dia 31 e veio de Maceió com a filha Maria Liz. E é uma grande ferramenta para tirar essas crianças da ociosidade. Então, nada que o esporte e nada que a corrida, que é o esporte mais democrático do mundo. E a corrida é o que mais cresce no Brasil, né? Então, a São Silvestre está aí, o sucesso. Exemplo que ajuda a formar as novas gerações de corredores. Alguns desses talentos que saem daqui acabam encontrando o caminho da São Silvestre. Muito bom, é isso aí, tem que treinar, tem que começar desde pequenininho, treinando, participar da São Silvestrinha para depois pegar a corrida de São Silvestre. Mas agora nós vamos falar de Copinha Feminina Sicredi. Definidas as semifinais da competição, vamos ver como o Inter, Santos, Flamengo se juntaram ao Grêmio na luta por uma vaga na grande final do próximo sábado. Na sexta e no sábado, a bola rolou nas quartas de final da Copinha Feminina Sicredi 2025 e as semifinais foram definidas. O São Paulo enfrentou o Grêmio na sexta-feira e viu o time do Rio Grande do Sul levar a melhor por 1-0, gol marcado pela Gisele. Já no sábado, a bola rolou em 3 partidas. Às 10 da manhã, Flamengo e Ferroviária entraram em campo e foi o time do interior paulista que abriu o placar com Pietra. O confronto parecia resolvido até que Brenda empatou para o time carioca no apagar das luzes. A decisão foi para as penalidades, aí deu Mengão. 4-1 para o rubro-negro carioca e vaga garantidíssima nas semifinais da competição. Às 11 horas, o Santos entrou em campo para enfrentar o Fluminense. As Sereias da Vila deslancharam nos acréscimos do primeiro tempo com 2 gols, um da Evelyn e outro da Samara. Na segunda etapa, a Evelyn fez mais um e a Isa Viana fechou a conta para as Sereias, 4-0. Internacional e Corinthians na sua telinha agora. Na primeira etapa, Joana balançou a rede 2 vezes para o Inter. Já no segundo tempo, a Ingrid ampliou o placar e também anotou 2.
As Brabinhas descontaram com Rafa Rocha, mas não teve jeito não. 4-1 para o time do Rio Grande do Sul. Com os times definidos, as semis acontecem amanhã, a primeira delas entre Santos e Grêmio com transmissão aqui da TV Gazeta, a partir das 15:45 da tarde. E o segundo confronto entre Internacional e Flamengo, às 6:30 da noite. Muito legal. Então amanhã, a partir das 15:45 da tarde, tem Santos e Grêmio. Jogaço imperdível. Estaremos. Beleza? Você vai estar nesse? Estaremos. Eu tô nesse também, aqui na Gazeta e Garrafa. Ah, então é o trio aqui. A Dani, trio de Miller, ferro. Dani, Miller, Garrafa, todo o nosso Salazar e Joe. Beleza? 15:45 da tarde amanhã. Agora sim, sobe o hino do Corinthians, Pachecão. Cadê o hino do Coringão? Ó, tem que subir o hino bonito, alto. Tem que tocar hoje a sirene. A especialidade, né? Sabe por quê? Porque nós temos que falar dessa classificação heróica e emocionante do Corinthians para a grande decisão da Copa do Brasil. Sempre respeitei muito o tamanho que o Cássio tem aqui nesse clube, não só nesse clube, mas no futebol. Isso, a responsabilidade não é dele, é minha. De ter escolhido para ele marcar. Gosto muito para ele, espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular, torço que ele possa ser entre os 3 goleiros, assim, porque merece. Mas quem sabe ano que vem na outra Copa do Mundo ele possa ser um goleiro titular da seleção brasileira. Sinceramente, não queria que fosse dessa forma, né? Faltou um pouquinho no primeiro jogo nosso. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza um ano tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e, no mínimo, um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Que nos respeitem um pouco mais. O desabafo é de quem tem propriedade para falar. Dorival Júnior, assim como o Corinthians, vai buscar o tetra da Copa do Brasil, competição que ele venceu todos os duelos de mata-mata de 2016 para cá. E essa história não passaria sem o tradicional sofrimento corintiano. Com Sinisterra no lugar de Arroio, o Cruzeiro chegou perto, muito perto do gol. A curiosidade é que Sinisterra, lesionado, teve que sair antes dos 30 minutos. E Arroio, que havia perdido a vaga, entrou para decidir e acabar com a vantagem alvinegra ainda no primeiro tempo. A virada no placar agregado aconteceu nos primeiros minutos da segunda etapa. O Corinthians subiu demais e foi pego de surpresa. O VAR ajudou e confirmou o segundo da Raposa e de Arroio em Itaquera. Mas ali, apesar do gol sofrido, já era um novo Corinthians. Dorival no intervalo sacou Martínez e Carrilho para colocar Raniel e Garro. O timão assim chegou ao gol com Matheus Bidu, o baixinho, de cabeça. Gol da classificação, que poderia ter evitado os pênaltis, que poderia ter estragado o roteiro que já conhecemos, não saiu por muito pouco. Leonardo Jardim então apostou alto, colocou 3 cobradores de pênalti já no acréscimo. Gabigol, um deles. O destino quis que essa história terminasse com Cássio e Hugo Souza na Neoquímica Arena, diante daquilo que eles fazem melhor, pegar pênaltis. E na largada da série, Cássio parou Yuri Alberto. Nas 6 batidas seguintes, ninguém desperdiçou. Aliás, Vitinho teve a primeira bola decisiva e aguentou a pressão. O 5º pênalti da série foi de Gabigol. Era a bola da classificação cruzeirense. Era.
nem quis ver o vídeo dele, né? Quando a gente foi estudar os pênaltis ali, eu falei, cara, o Gabriel nem vou ver, porque acho que eu treinei com ele 5 anos e eu acho que ninguém melhor do que eu conhece ele. Hugo Souza e o gol de Gustavo Henrique na sequência mudaram completamente o clima da arena. Ficou difícil para o Wallace encarar o predestinado Hugo Souza. E a última cobrança coube a Breno Bidon, jovem das categorias de base do Corinthians, cria do terrão, que não tremeu na hora H. Com o gol de Bidon, o Corinthians superou o Cruzeiro nas penalidades. Hugo superou Cássio aqui em Itaquera. E o Corinthians segue vivo na Copa do Brasil, na grande final, em busca do tetracampeonato, para delírio dessa massa, que fez a festa na noite desse domingo. E vamos para a final, buscar esse sonho, buscar esse título, porque como eu falei outras vezes, a gente tem a oportunidade de fazer de um ano que foi bem conturbado para a gente terminar a história, que é isso que a gente vai buscar até o final. E o título, como ilustrou o mosaico da Fiel, pode vir de novo longe de casa. Dessa vez, em um cenário mais que especial, contra o Vasco no Maracanã. Como há 25 anos. Mas essa história ainda não tem personagens nem roteiro. Ufa! Ontem aqui na Paulista, né, a gente estava antes do Mesa Redonda, me arrumando tudo, e o grito do pessoal que estava na rua era algo ensurdecedor. Conta um pouquinho da análise de vocês desse jogo. Corinthians, a gente viu o que aconteceu, mas como foi os 90 minutos até a hora dos pênaltis? O Corinthians foi melhor, mereceu e tudo mais? Nos dois jogos o Corinthians foi melhor, né? O Corinthians mereceu a classificação, ele administrou muito bem esses dois jogos, ele venceu o Cruzeiro na casa do Cruzeiro. É bem verdade que ontem ele tinha a vantagem do empate e o jogo, primeiro tempo, levou para que o Corinthians colocasse esse regulamento embaixo do braço, algumas circunstâncias, principalmente perda no setor de meio campo. O Cruzeiro acabou fazendo 1-0 e se não fosse o Hugo, o Cruzeiro poderia ter ampliado a vantagem no primeiro tempo para 2 e para 3, não seria exagero graças ao goleiro Hugo. No segundo tempo, o Cruzeiro já faz o seu 2-0 e o Corinthians encontra o primeiro gol. E a partir daí só deu o Corinthians poderia ter conquistado, sem inclusive a necessidade dos pênaltis, a sua classificação, chegada ao empate ou até mesmo a vitória. Mas quis o destino, na vida do Corinthians nada é fácil, quis o destino que tivesse um roteiro dramático como foi, o Cássio, o gigante Cássio pela frente, o Hugo do outro lado, o Yuri Alberto perdendo a primeira penalidade, o Gabigol tendo a possibilidade de definir a classificação e o Hugo aparece e entra em cena para fazer uma defesa, depois faz uma segunda e o Bidon decreta a vitória. A classificação extremamente justa e o torcedor corintiano tem que agradecer demais a Carlos Miguel. Carlos Miguel, agradecer demais a Carlos não esquece Miguel. Dele, né? A torcida do Corinthians tem, aliás, né, uma sugestão, presidente Osmar Stabile, que possa fazer um busto do Carlos Miguel lá no Parque São Jorge. Um busto do Carlos Miguel, porque sai o gigante Cássio e o Carlos Miguel dá uma banana para o Corinthians. E ele vai embora e o espetacular, o maravilhoso, aquele que já é ídolo da torcida corintiana, Hugo aparece, entra em cena, chama a responsabilidade e está na história do Corinthians, independentemente se vem o título ou não, Salazar. A torcida fiel corintiana agradece a Carlos Miguel. Garrafa não perde a oportunidade. Vamos lá. Pergunta da Michele sobre o jogo. Para mim, a classificação é merecida. O Cruzeiro era favorito antes dessa semifinal. O Cruzeiro é um grande time, mostrou isso mais uma vez. Mas dos 4 tempos, os 2 do Mineirão, os 2 da Neoquímica Arena, o Corinthians foi melhor em 3. Só o primeiro tempo de ontem o Corinthians não foi melhor que o Cruzeiro, muito por causa da troca do Léo Jardim. Além dele ter tirado o Arrui e apostado no Sinisterra, ele colocou o Matheus Henrique no meio de campo. Ele ganhou o meio de campo do Corinthians, que repetiu a escalação, já que Raniel e Garro não estavam 100%, e o Corinthians teve muita dificuldade. O Dorival percebeu isso e corrigiu. No intervalo, ele coloca Raniel, coloca o Garro, muda completamente a configuração de meio campo do Corinthians. O Corinthians até leva o gol em seguida, para mim, numa falha individual de leitura de jogo do André Ramalho, que avançou no momento que não podia ter avançado como último homem. Ali o Corinthians toma um gol por causa de uma desatenção individual, mas o Corinthians, aí tem um ponto para mim a destacar. A maturidade desse elenco
para entender que eles estavam dentro da Neoquímica Arena, perdendo de 2-0, mas que estava tudo tranquilo. O Corinthians só precisava de um gol para pelo menos levar aos pênaltis. Mas nem todo o elenco tem a maturidade, o discernimento, a calma para manter a cabeça no lugar, de sangue quente, dentro de casa, com a torcida pressionando, para 2-0 para o adversário dentro de casa e conseguir ter essa maturidade que esse elenco demonstrou. Então, para mim, a torcida teve um papel impressionante. Eu poucas vezes vi a Neoquímica Arena com o clima de ontem. O elenco mostrou uma maturidade impressionante ao tomar 2-0 em casa. Lembrando, o Corinthians sequer tinha tomado gol na Copa do Brasil até então. Olha. Então, assim, para mim, tudo isso é destacar. E o Dorival Júnior, que corrigiu no intervalo algo que ele viu que o Leonardo Jardim tinha ganhado, que era o meio de campo no primeiro tempo, e o Corinthians, como bem disse o Garrafa, o segundo tempo inteiro do Corinthians, o Corinthians fez o suficiente para conseguir a classificação sem os pênaltis. Vai para os pênaltis, o Hugo Souza é impressionante. O Cássio, aliás, viveu uma noite complicada, né? O Cássio estava dentro da Neoquímica Arena contra o Corinthians, que não deve ser simples para ele, como ele mesmo já falou. E ele viveu um déjà vu. Em 2022, no Maracanã, o Corinthians pega o Flamengo na final, o Cássio pega o primeiro pênalti, vai até a última cobrança, era só o Fagner fazer, que o Corinthians seria campeão. O Fagner perde o pênalti. Ontem o que aconteceu? O Cássio pega o primeiro pênalti, vai até a última cobrança, era só o Gabigol fazer, o Gabigol perde o pênalti. Então o Cássio viveu de novo essa situação chata para ele, viveu no Corinthians, agora viveu no Cruzeiro, mas fez a parte dele. O companheiro não fez a parte e o Cássio acabou se dando depois da partida. Eu quero falar até desse... Primeiro, eu quero daqui a pouco falar do Gabigol, a análise de vocês, porque, nossa, o que tem gente falando do Gabigol... Fazer um adendo pro Dorival Júnior. Além dessa questão tática que eu comentei, de 2016 para cá, são 14 mata-matas que o Dorival disputou na Copa do Brasil e ele saiu vencedor dos 14. Ele não perdeu um mata-mata. É o Mister Mata-Mata, é o Mister Copa do Brasil. E assim, ontem no Mesa Redonda, a gente acompanhou no trabalho do Salazar, lá direto da Neoquímica Arena, a palavra do técnico Dorival, e já foi reproduzida inclusive na reportagem, o Dorival falou, não encare como um desabafo. Foi um desabafo dele, mas acho que desnecessário nesse momento, Dorival, porque as críticas elas cabem em algum momento e as críticas foram direcionadas ao Corinthians, especificamente também a você nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians chega aos 45 pontos, o Corinthians foca todas as atenções para a Copa do Brasil e está entregando. Mas as críticas cabiam, né? E o Dorival, ele ainda tem, ele eliminou um europeu, ele ainda tem uma fase para a Copa do Brasil. Acho que ficar discutindo isso, situação de treinador, não é o momento. Até porque, Dorival, não só a minha opinião, mas a opinião de muita gente, o trabalho do Dorival no Corinthians, independentemente vindo ou não o título da Copa do Brasil, é um trabalho bom. O Dorival está com vários problemas lá políticos dentro do Corinthians. Foi prometido a ele 4 reforços, pelo menos 4 reforços quando não teve nada, não vieram nenhum desses 4 reforços. Ele tira o Corinthians de qualquer possibilidade de rebaixamento, leva o Corinthians com possibilidade palpável ao título da Copa do Brasil. Então, é um trabalho muito bom. Nesse momento, Dorival, talvez depois do título, falar, não era a hora, mas cada um pode falar, ele fez o desabafo. Achei desnecessário. Ontem era um dia de muitos elogios ao Corinthians e ao próprio trabalho do Dorival, que para mim é um trabalho bom, vindo ou não o título, Salazar. Bom, calma, tem muita coisa, a gente ainda vai falar mais do Corinthians aqui. E Hugo, que pra mim já é ídolo, hein? 10º pênalti que ele pega. Já são 10 que ele pega no pouco tempo que ele está no Coringão. Daqui a pouco a gente fala também de Gabigol e de quanto o Corinthians já conseguiu. Só de estar na final já vai entrar um bom dinheiro. Não sei se dá para pagar o transferban, vou perguntar para o Salazar. Se entrar 33 milhões de reais na conta, Salazar, depois você me fala se dá para resolver o transferban. Tem mais repercussão da classificação do Corinthians agora, ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, com José Paes, direto do Parque São Jorge. Chega mais, Zé Paes, você vai falar sobre o herói do Timão, o goleiro Hugo, é isso? Exatamente isso, Michele. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Como você disse, Hugo Souza já pegou 10 pênaltis com a camisa do Corinthians. É o 4º goleiro que mais pegou pênaltis na história do Sport Clube Corinthians Paulista. Inclusive foram 4 pênaltis ali no tempo normal, com bola rolando, 2 deles muito importantes. Um contra o Estevão lá no Allianz Parque, né? Jogo Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Campeonato Paulista desse ano. Outro contra o Rafael Veiga na Neoquímica Arena, decisão do Campeonato Paulista
dessa temporada de 2025. Um momento muito importante do jogo, tenso. O Hugo Souza apareceu mais uma vez e foram 6 pênaltis que ele pegou em disputas da marca da Cal, os últimos ontem contra o Cruzeiro. Então tá jogando demais, claro, é um jogador que o mercado europeu já tá olhando com carinho por ele, mas segue no Corinthians, segue agarrando por aqui, despertando interesse de seleção brasileira, Carlo Ancelotti. E ele vai falar agora aqui na TV Gazeta, no Gazeta Esportiva, sobre o desempenho específico do Corinthians na Copa do Brasil dessa temporada. Bem verdade, foram os 2 primeiros gols que o Corinthians tomou nessa competição, mas o Corinthians muito bem na Copa do Brasil, o que não aconteceu no Campeonato Brasileiro. Então vamos escutar o paredão corintiano agora aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Na verdade, eu acho que o ano nosso foi um ano de bastante altos e baixos. E a gente olha para a Copa do Brasil com uma esperança muito grande de dar uma resposta mediante a isso. E dentro desse pensamento a gente conseguiu ser um time incisivo, fomos um time cirúrgico na Copa do Brasil, só tomamos os 2 gols de hoje, infelizmente, eu queria não tomar gol, mas a nossa equipe é uma equipe cascuda, madura e com grandes jogadores que sabem jogar esse tipo de jogos. Eu acho que tudo que aconteceu, não só esse ano, mas ano passado também, criou uma casca muito grande para que a gente chegasse nesses momentos e soubesse suportar, soubesse dar o nosso melhor e entender as situações que o jogo pede. E hoje foi uma situação atípica na Copa do Brasil, onde nunca tinha acontecido, da gente sair atrás do resultado e ter que correr atrás. E a gente mais uma vez mostrou a força do nosso time. Mas eu acho que é isso. A Copa do Brasil deu pra gente uma esperança muito grande de fazer história e a gente abraçou nisso. Tá aí o Hugo Souza aqui no Gazeta Esportiva, devolvo para vocês, Michele, daqui a pouco eu retorno aqui direto do Parque São Jorge com a palavra de Dorival Júnior, que vai para sua 5ª final de Copa do Brasil. Tá contigo, Michele. São vários números emblemáticos, né? Esses 10 pênaltis que o Hugo já defendeu, 5ª final de Dorival Júnior, 33 milhões de reais já garantidos pelo Corinthians ao chegar à final. Transferban é de quanto? O atual Transferban está na casa dos 35 milhões, mas se você chegar a um acordo que não precisa ser necessariamente o valor inteiro, você derruba o Transferban imediatamente. Você não precisa nem quitar na hora, só de chegar a um acordo que pode cair o Transferban. Então já vai ajudar muito Agora, esse se for dinheiro. campeão, 77, né? Aí ainda sobra no cofrinho. Mais ou menos, né? Porque vão ter outros Transferban aí pela frente, mas enfim. Agora, sabe o que eu queria destacar, Garrafa? Não deu tempo, acho que, da gente mostrar na mesa redonda, que, por causa do horário, ia começar a gravação do troféu. Mas eu questionei o Gustavo Henrique, na zona mista, sobre a última batida. Breno Bidon, cria da categoria de base do Corinthians, de repente o pênalti decisivo pode dar classificação, o Cássio está do outro lado, Breno Bidon foi para a bola. Nós lá em cima na área da imprensa olhamos um para a cara do outro, peraí, o Mateuzinho ainda não bateu, o Bidon não bateu, o André Ramalho ainda não bateu, o Breno Bidon vai bater este pênalti agora? E aí questionei ao Gustavo Henrique, pegou vocês de surpresa, como é que foi? O Gustavo Henrique até riu, falou assim, olha, a gente combinou até o 5º. Do 6º para frente, não tinha nada acertado. Era olho no olho, nós ali, os jogadores, olho no olho. Quem está confiante pede e a gente olhando a confiança. Ou seja, se o técnico tivesse mandado o Breno Bidon bater esse pênalti, e o menino de repente, ai meu Deus do céu, vou ter que bater, não vou poder recusar, né? Mas não é o caso. Gente, o Breno Bidon pediu para bater este pênalti. Ele olhou no olho dos jogadores experientes do Corinthians ali no momento de decisão daquele, valendo vaga para a final com o Cássio do outro lado. Deixa comigo. E falou, deixa que eu bato. O time olhou para ele, teve confiança, ele foi para a bola e ainda bateu bem. Cássio para um lado, bola para o outro. Então assim, queria destacar, porque passa despercebido entre tantos personagens essa história, incrível. Mas não é pouca coisa o que fez esse menino ontem na Neoquímica Arena, Garrafa. E o que vem fazendo nos últimos jogos, né, Salazar? Aos poucos, até com os problemas que o Dorival foi enfrentando no decorrer da temporada, o Breno Bidon foi se firmando, apagando alguns fantasmas, algumas críticas que vinha recebendo. Jogo grande não é para ele, não tem físico para isso, isso foi tudo acabando com o tempo. E essas deficiências são deficiências normais para um jogador ainda em maturação. Então, oscilando boas e más atuações, as críticas vindo, ele teve personalidade, cresceu nesse momento da ausência de algumas peças chamadas titulares e conquistou uma vaga entre os titulares, ao ponto de
nos 2 jogos pesados, grandes contra o Cruzeiro, mesmo sabendo que o Garro tinha a condição, se não para 90 minutos, o Bidon ganhou a confiança do elenco e do treinador para que dentro de campo ele fosse o titular. Decisivo ali também. Extremamente decisivo, como bem relatou aqui o Salazar nessa conversa com o Gustavo Henrique. Só para completar, o Yuri Alberto fica para bater o pênalti, nós aqui concordamos, né? O Yuri Alberto não gosta ele como batedor de pênalti, mas em tese ele é o batedor oficial, por isso que o Dorival segurou ele até o fim. E o Dorival tira o Maicon no segundo tempo, que é batedor de pênalti. Quando eu estava na transmissão do jogo, quando sai o Maicon, eu falei, o Dorival está tirando uma peça que tem quase 100% de aproveitamento e penalidades. Exatamente, que quando o Yuri não pôde bater, foi o Maicon bater pênalti. Diferentemente do que fez o Cruzeiro, que colocou, não deu certo, mas o Léo Jardim colocou os jogadores que Wanderson, Wallace e Gabigol, só o Wanderson fez. O Wallace e o Gabigol perderam o pênalti. E o Gabigol? Aí aquele negócio também, colocar jogador aos 47 para bater só o pênalti. O cara não tocou nem na bola ainda. Não... complicado. Eu não gosto. E aí deu o que deu com o Gabigol, não é? A gente sabe que o clima não era dos melhores, a distância aqui entre o Gabigol e o treinador. O Gabigol praticamente pouco aproveitado, e aí o treinador vai e aposta num cara que ele não demonstra confiar para bater pênalti, né? É jogar o cara na parede. Será que isso pesou para o Gabigol? Há quem levantou isso, a gente não pode dizer. Há quem levantou a lebre. Não, o Gabigol fez isso para não dar essa moral para o treinador. Eu não acredito nisso. Né? A gente não pode, obviamente, cravar essa situação. O Gabigol bateu muito mal o pênalti. É o estilo dele e tal. Mas ele bateu... ele bateu mal, mas ele bate assim sempre. E quase sempre ele marca o gol assim. Entendeu? Desse mesmo jeitinho que ele bateu. Forma, né? Então, no Cruzeiro, o Léo Jardim já... Você concorda que seria estranho assim? O Gabigol sempre dá uma paulada na bola. Aí chega nesse dia, ele bate desse jeito. Aí você vai falar, peraí. É o futebol, é o caso, Salazar. Né? E aí, agora o Gabigol vai definir a sua situação com o Cruzeiro, porque a do treinador já está definida. O Tite já não é mais técnico e o Tite pode estar chegando. O Tite parece que ia ter uma reunião lá. Não, e com o Tite o Gabigol não fica. Nossa, de novo, né? Um cruzando o caminho do outro. O grande destaque da classificação do Corinthians também foi uma das estrelas do Troféu Mesa Redonda que a TV Gazeta exibiu ontem. A gente vai assistir um trecho emocionante do herói do Timão aqui na nossa Fundação Casper Libero. Eu sou suspeita para falar, mas o Hugo ele é um excelente profissional. Ele acorda todos os dias motivado, feliz, ele nunca reclama, não tem tempo ruim para ele. Então, ele é muito merecedor de não só esse prêmio, como muitos outros. E que você continue fazendo boas escolhas na sua vida e colhendo o fruto delas. A energia que vocês me passam aqui é muito representativo. O Hugo está emocionado, eu também estou emocionado, porque a gente sabe, tudo que a vida nos oferece, tudo tem uma explicação e vocês estão juntos, sempre juntos. Essa é a receita, Hugo. É isso mesmo, é para emocionar mesmo, Hugo. Parabéns pela esposa e pelo Troféu Mesa Redonda que você acaba de receber. Obrigado, só tenho a agradecer. Difícil não me emocionar com ela falando. Como ela falou, a gente tem procurado cada dia mais fazer boas escolhas e... É isso. Obrigado. Às vezes o silêncio fala mais que muitas palavras. A gente está muito feliz. Que Deus abençoe o casal, abençoe a sua carreira. Obrigado por estarem aqui e receber você merecidamente o bicampeonato do Troféu Mesa Redonda. Hugo. Obrigado. Muito obrigado. Ai, legal, foi emocionante, né? Ele falou isso, inclusive, ontem, né, ao vivo no Mesa Redonda, ele falou sobre a entrega desse troféu e muita gente contestou. Eu acho que muita gente contesta a premiação, que é bom lembrar, é votação popular, as pessoas elegeram, os torcedores, os amantes de futebol elegeram o Hugo Souza como o melhor goleiro da temporada de 2025. E é temporada, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Exatamente, ele foi importantíssimo na temporada do Corinthians. Continua sendo ainda. Continua sendo. E o ano dele está sendo excelente, tanto que ele está na seleção. Mas isso é normal. E eu acho normal algumas pessoas contestarem, como ele mesmo destacou, porque nós temos grandes goleiros no Brasil. Rossi também está fazendo uma grande temporada, o Hugo Souza está fazendo uma grande temporada. Então você tem realmente outros grandes goleiros no Brasil, a disputa é acirrada daí. E aí o clubismo fala um pouquinho mais alto também. Acho que nesse momento dos goleiros não sai do Rossi e do Hugo. Rossi e o Hugo. Rossi é um dos dois. E aí, meu amigo, quem votou mais ganhou. Bom, também teve muita emoção na definição do adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco fizeram um jogo movimentado no Maracanã, mas a vaga acabou decidida só nos pênaltis. Na tela. Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã e graças à vitória no jogo de ida das semifinais, o time do técnico Fernando Diniz precisava de só um empate para garantir vaga na final da Copa do Brasil.
E o Cruz Maltino até tentou assegurar a classificação direta com uma vitória, mas esbarrou na atuação absurda do goleiro Fábio, que não deixou passar nada. O Vasco só conseguiu balançar o barbante quando o Paulo Henrique tentou tirar na defesa e bateu contra a própria meta, dando para o Fluminense o placar necessário para levar a decisão para os pênaltis. Nos penais, o Fábio continuou inspirado e pegou a cobrança do Verratti, enquanto o Léo Jardim pegou o chute do John Kennedy e do Canóbio. Coube a Pumita Rodrigues o pênalti derradeiro que o uruguaio cobrou com maestria para selar a vaga na final da Copa do Brasil. Vamos falar dessa classificação? Foi uma classificação tão tensa quanto aquela que aconteceu na Neoquímica Arena, mas não tão bem jogada. O jogo, no meu entendimento, foi inferior, foi pior do que o jogo de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro e Corinthians fizeram o jogo mais bem jogado, mais vistoso, mais bonito de assistir, com mais lances de gol, mais lances plásticos, inclusive. Vasco e Fluminense fizeram um jogo brigado, acirrado, disputado, enfim, foi legal pela tensão, mas não pela plasticidade. E eu não discordo, eu acho que o placar representou bem o que foi a partida, o Vasco teve algumas oportunidades, e aí o resto é pênalti, né, Garrafa? Esse, plasticamente, pode não ter sido um belo jogo, mas a emoção não faltou. Não, você vê, isso não. São muitas oportunidades, bola na trave, sai o gol é chorado. É muita coisa, vai para pênaltis. Bom, eu sou suspeito para falar porque mata-mata para mim é tudo que tem de legal no futebol, porque a ideia são duas forças brigando, né? No pontos corridos tem sido até que legal, interessante, mas você vê lá o título lá, o time vai e joga com outro time que não está disputando absolutamente nada. Enfim, de qualquer forma, muito cuidado com o Vasco da Gama. Sim. Né? Muita gente dizendo, melhor para o Corinthians pegar o Vasco. Muito cuidado. O futebol é caprichoso. Vamos aguardar aí o que vai acontecer até o próximo domingo. Tá na vez do São Paulo por aqui. O clube anunciou que os conselheiros Douglas Schwartzman e Mara Casares, ex-mulher do presidente Júlio Casares, solicitaram licença de seus respectivos cargos na gestão. Reportagem de hoje do Globo Esporte aponta supostas irregularidades na comercialização de um camarote no show da cantora Shakira, no Morumbis. O Tricolor informa que tomou conhecimento do conteúdo do áudio por meio da imprensa e que vai realizar a devida apuração dos fatos. Com base nessa análise, o clube adotará aí as medidas que se mostrarem necessárias. Em nota enviada à Globo, a Mara Casares negou ter se beneficiado financeiramente do camarote. O que vocês estão achando dessa situação do camarote? Um escândalo, que eu ouvi, um escândalo. Né? Um escândalo. Agora as pessoas envolvidas se desligaram do clube e realmente é um escândalo. Gente, é só ouvir lá, é um escândalo, é ruim para a imagem do São Paulo, é uma vergonha o que aconteceu, as pessoas se beneficiando do próprio clube para levar vantagem financeira. Porque o camarote no dia do show seria... O camarote da presidência foi passado para uma outra pessoa comercializar. A outra pessoa que devia ter pago 130 mil reais, ela pagou só 100 mil. A outra pessoa, né, que sabia que era ilegal, a ação era ilegal, ela foi lá e pôs na justiça. E aí, no áudio, diz o seguinte, você tem que tirar da justiça porque isso está vazando e está mostrando que você está vendendo algo que não é seu. Exato, porque ela reclama na justiça que foi subtraído dela, ela alega que foi furtada de cerca de 60 ingressos. E aí o pessoal, exatamente isso. Pô, peraí. Esses ingressos não são para comercializar. Exato, esses ingressos são ilegais, eles não podiam ser comercializados dessa maneira. Se você mantiver o caso, o processo lá, a justiça vai descobrir isso. Então tira. Como é que, como é que esses ingressos chegaram até você? E aí é um grande problema do conflito de interesse, né? Porque a gente está falando da ex-mulher do presidente do São Paulo, estamos falando de um dos melhores amigos do presidente do São Paulo. Agora nós temos já um grupo de conselheiros pedindo o afastamento do Casares, algo que já vinha acontecendo por tudo que estava acontecendo e, sinceramente, é talvez uma das piores gestões do São Paulo dos últimos anos. E eu não vejo mais como o Casares continuar tocando o clube diante de tantas situações como essa.
Enquanto a maior parte do elenco do Palmeiras aproveita merecidas férias, o departamento médico continua trabalhando. Paulinho, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo têm programação até a próxima semana na academia de futebol. E o goleiro Everton foi liberado, mas segue cronograma de recuperação com acompanhamento remoto. Pedro Pontin, coordenador médico do clube, falou sobre a expectativa de retorno do camisa 10 palmeirense. Mais um atleta que a gente tem acompanhado de forma remota, que seria o Everton, né, que finalizou também um período em que ele precisou recuperar de uma fratura na mão e segue um treinamento particular que, junto com a equipe de treinadores de goleiro, a gente tem seguido uma boa evolução e já está praticamente recuperado. O Paulinho se encontra aproximadamente no 4 meses e meio de pós-operatório, de uma revisão, né, de uma fratura por estese da tíbia. Isso é um período, digamos, curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia desde então, quando a gente entrou nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Felizmente segue uma excelente evolução, o atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, já fazendo exercício de fortalecimento. Porém, né, no início da temporada a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que nós ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que essa evolução precisa ter, né? Então a primeira delas é a cicatrização plena do osso, que está caminhando para isso, depois atingir a sua forma física plena, para depois a gente fazer um processo de transição física. O Paulinho é um atleta que a gente está muito otimista em relação ao retorno dele, né? Numa boa condição, porém sabemos que existe toda essa necessidade, né, de ter a cautela necessária seguindo o plano. Vamos para o resultado da enquete? Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Corinthians ou Vasco? A maioria respondeu Corinthians, 70% dos votos. E com convicção, hein? Último contato com o José Paz no Parque São Jorge. Ô Zé, o que mais você separou pra gente? Pois é, Dorival Júnior ontem, depois dessa classificação heróica do Corinthians, falou um pouquinho sobre o Yuri Alberto, né? O Yuri, ele acabou tendo uma lesão no primeiro jogo, lá no Mineirão, no primeiro jogo dessa semifinal, problema no adutor, foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo. Ontem ele joga, vai para a primeira cobrança de pênalti, perde o pênalti, ele que é o grande artilheiro do Corinthians nessa temporada de 2025, tem 18 gols. E a gente vai conferir agora o Dorival falando justamente sobre o Yuri Alberto aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso, não. Se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento e ele vai ser decisivo, se Deus quiser, nesses jogos seguintes. Nós teremos 2 jogos aí que serão fundamentais para a nossa equipe. Eu espero um rendimento próximo daquilo que nós vimos aqui, nos prepararmos muito para esses 2 jogos. Eu sinto uma confiança muito grande dos jogadores, evoluindo, crescendo, melhorando, e o Yuri faz parte desse contexto. Ele já foi importante em muitos momentos, ele resolveu muitos jogos, ele tem capacidade, ele tem qualidades, que ele volte a acreditar nele, ainda mais do que já acontecia, porque ele tem potencial e ele pode desenvolver muito mais, eu não tenho dúvidas. Mas se ele continuar com esse espírito, com essa entrega, para mim é o suficiente para ele me mostrar que ele mereça estar onde está. Camisa 9, então, com moral, com o professor Dorival Júnior. O Corinthians trabalhou hoje no CT Dr. Joaquim Grava, trabalha amanhã para encerrar essa preparação para o jogo de quarta-feira, que é na Neoquímica Arena. Estaremos lá trazendo tudo ao vivo, todo o pré-jogo aqui no Gazeta Esportiva, a bola rolando às 21 horas e mais 30 minutos. E amanhã, inclusive, viu, Michele, pessoal que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, teremos atendimento à imprensa lá no CT Dr. Joaquim Grava, com o Mateuzinho, que esteve presente no Troféu Mesa Redonda, uma festa danada, um dos principais jogadores desse Corinthians, e também o Ranielli, os dois em entrevista coletiva falando com a imprensa, falando com o torcedor corintiano antes dessa super final, o Corinthians em busca do tetracampeonato da competição. Devolvo para vocês, Michele, um abraço para todo mundo. Obrigada, José Paz. O que vocês estavam falando aí do Dorival Júnior? Do Yuri Alberto, né? Ficou claro, assim, pelo menos pra gente, que o Yuri Alberto não estava em 100% não de tá condição. 100%, claramente. Mas não está se escondendo do jogo. Exato. Esse é um cara que merece o meu respeito. Muita gente às vezes criticando, tal. O Yuri Alberto apanhou. Ele não está 100%, mas está à disposição. Ele está mancando. Né? Ele não jogou bem ontem.
bateu mal o pênalti. Mas mas assim, é um cara que não foge da luta. Ele briga, mesmo, ele, né, sem estar 100%, ele eu só não sei se era o ideal ficar com ele até o fim. Claramente o Dorival segurou ele até o fim por causa dos pênaltis, eu não concordo, não acho ele um bom batedor, mas aí é só uma questão de opinião. Que é uma notícia importante aqui, que talvez também, de novo, tenha passado despercebida diante de tantas coisas. O Corinthians jogou essa partida com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Garro, todos pendurados com 2 amarelos. Olha o Agora risco. Zerou tudo, né? Não zera, não. Não zera. Olha o risco que o Corinthians correu. Quais são os pendurados? Vai com todo mundo para a final. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Garro. Esses caras não pode tomar nem Aliás, nada. eu só até conferi se não tinha mais um, viu? Nossa, eu tô desconfiando que tinha mais um titular aí nessa... Mas é Ué, muito mas pra final não zera o cartão? Não, é muito titular pendurado e o Corinthians sobreviveu e vai completo. Sabe o que é engraçado? É que os caras o ano inteiro, não pode jogar domingo e quarto. Os caras estão numa maratona, domingo, quarto. Ninguém vai reclamar agora. Todo mundo jogando. Todo mundo jogando, né? Ninguém vai reclamar. Como era, sempre foi. Domingo, quarto. Agora tem isso, uma coisa que o Garrafa falou aqui fora do ar. O Garro, para as finais, muito provavelmente vai ter condições de ser titular, assim como o Ranieri. Né? Agora com os treinamentos. E o primeiro jogo em casa, muito provavelmente, deve começar com os dois. Aí eu quero ver quem vai sair. E o Guinegão? O Guinegão, cara... Perdeu espaço com o Dorival. Perdeu espaço com o Dorival. Eu não concordo com essa perda de espaço, mas vamos ver. Pessoal, a gente encerra por aqui. Obrigada, Salazar. Obrigada, Garrafa. Valeu, gente. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.